tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos a todos vocês. É nosso prazer a presença de cada um hoje à tarde. E para mim e a família é um prazer poder estar com os irmãos aqui mais uma vez. Nós sentimos falta de vocês. Nós estávamos orando também na semana passada, nós estávamos fora. Eu sei que em termos do nosso tempo na palavra de Deus, que a responsabilidade daquele que tem que pregar a palavra é grande em termos do estudo da palavra e da oração, em se preparar. Porém, é importante compreender que isso é só uma parte da peça. A verdade é que o ouvinte também tem uma responsabilidade. E você sendo ouvinte hoje, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa fundamental quanto ao ouvinte. Em 1 Tessalonicenses 2 e 13, Paulo falando aos Tessalonicenses diz: outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Isto é, tem duas coisas aqui importantes quanto ao ouvinte. Um é entender que este livro é a palavra de quem? Deus. Não é meramente palavras de homem. Então, não deve ser recebido ou tratado meramente como mais uma opinião. E a segunda parte é, Paulo fala que esta palavra está operando eficazmente em vós, o quê? Os que credes, né? É sabendo como a palavra de Deus e então crendo naquilo que ele tem dito. Com isso em mente, se estão com as Bíblias abertas aí, em Gênesis capítulo 20, nós queremos começar hoje dizendo que a grande parte da humanidade hoje pensa que este corpo é seu próprio e faz dele o que bem quiser. Sem a orientação então da palavra de Deus, procuram os seus prazeres carnais, sem no mínimo pensar quanto ao resultado ou as consequências que isto trará sobre si mesmo, sobre a pessoa com quem se relaciona, os pais, com algum filho que pode vir resultado deste relacionamento. Quanto mais ou quanto menos pensam quanto à questão de agradar a Deus que nos deu a vida. E hoje nós queremos ver neste texto lido pelo irmão Marcos algumas coisas que Deus pensa em relação à família. Primeiramente, nós vamos ver no capítulo 20 algo muito importante quanto à reação de Deus ao adultério. Abraão, no começo aqui, vem a se mudar e chega a morar num local chamado Gerar. Em versículo 2 diz: disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou os calar. Nós já vimos antes, no capítulo 12, quando aconteceu um evento semelhante, que
Sara era uma mulher muito formosa, ou, em outras palavras, muito bonita. Naquele tempo ela tinha 66 anos de idade. Aqui ela já tem 89 e ainda é uma mulher muito atraente. É tanto que esse homem vê ela e ele quer logo. E de fato, em termos de formação de família aqui neste mundo, geralmente o homem sem Deus, o que ele busca é simplesmente a beleza exterior. Mas, em Provérbios 31 e 30, a palavra de Deus diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esta mulher, então, que teme ao Senhor, ela se torna uma mulher, como dizem 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, uma mulher de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Sara, aliás, tinha duas coisas. Ela tinha a beleza física e exterior, mas era uma mulher também temente a Deus. E, especialmente por causa dessa beleza exterior, ela foi levada por outro homem. E pense nisto ainda. Se vocês se lembram do que nós vimos na última vez, 15 dias atrás, nós vimos que Deus havia prometido que dentro de um ano ela iria ter um filho, Isaque, pelo qual Deus continuaria na sua formação da nação de Israel. E justamente nesta época é que surge esta questão aqui de ela ser tomada por outro homem. Com isso, então, o plano de Deus vai ser interrompido ou adiado? É isso que cabe a gente pensar. Mas, Deus sendo o soberano Deus que Ele é, diz no versículo 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Essa é a primeira vez, aliás, que nós encontramos a palavra sonhos na Bíblia. O livro Gênesis significa começos e, sendo um livro de começos ou origens, nós vamos encontrar muitas vezes uma palavra pela primeira vez, e neste caso, este é o caso com sonhos. Eles não tinham a Bíblia por escrito ainda nesta época, e então, como dizem em Hebreus capítulo 1 e versículos 1 e 2, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras, né, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, naquela época, quando não se tinha a Bíblia ainda, e a Bíblia ainda vem mais de 500 anos mais tarde, depois de Abraão, naquela época, então, Deus, pelo menos algumas vezes, comunicou por meio de sonhos. Esta primeira vez, então, a este homem culpado, Abimeleque. Depois ele fez isto a Jacó, nos capítulos 28
e 31, como também a Labão, no capítulo 31. José também sonhou, no capítulo 37, o copeiro e padeiro, estes dois oficiais de Faraó, no capítulo 40, e Faraó mesmo teve um sonho no capítulo 41. Então, o que estou dizendo é, daqui para frente no livro, nós vamos ver muitas vezes Deus comunicando por meio de sonhos, e várias vezes envolveu a necessidade também de interpretação ainda do significado deste sonho. Neste caso aqui, foi uma comunicação direta de Deus para ele por meio de sonho, e não houve essa necessidade. Deus, então, como Hebreus diz, mandou o seu Filho, que foi uma comunicação mais completa quanto a quem é Deus e o que Ele requer de nós. E então, não é algo que Deus então esteja usando hoje em dia, revelar sua vontade por meio de sonhos. Já nos deixou escrito aqui na sua palavra tudo quanto nós precisamos para ser um homem de Deus e nos capacitar para toda a sua obra. Vejamos então a mensagem de Deus a este homem. Ele diz: vai ser punido de morte. Certamente isto chamou a atenção do homem logo, né? As primeiras palavras, você vai morrer, chamam a atenção dele. E Deus explica logo por quê. Por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Deus explica logo então, e é compreender logo com isso que em termos da família, a peça principal da família é marido e esposa. Esta é a parte que continua, Deus dando filhos, os filhos saem então para se casarem, mas o casal permanece unido enquanto Deus os dá vida. E então, não é para ser quebrado por meio de adultério, um homem tomando a esposa de outro, nem do contrário, uma mulher se unindo a um homem que já tem outra esposa. Abimeleque então responde ao Senhor nos versículos 4 e 5, essencialmente dizendo: Senhor, eu sou inocente, eu investiguei esta coisa antes de tomar ela para mim. Eu perguntei e Abraão disse: ela é minha irmã, e ela confirmou isto dizendo: é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Nota bem, então, como Deus responde isto no versículo 6, onde ele diz: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto, daí o ter impedido eu de pecares contra quem? Contra Abraão? Ou contra Sara? Não. O pecado sempre é contra o Criador. Tanto que Davi, quando confessa o seu pecado, quando ele adulterou com Batseba, quando ele mandou matar o marido dela, ele diz: contra ti pequei, e contra ti somente fiz o que era mal. O pecado em termos de nível humano é infinitamente pequeno. Por muito que a gente se ofenda, é muito pequeno o pecado contra o outro ser humano, comparado com o pecado que é contra Deus. A questão de
de pecar, então, contra Deus é muito importante aqui. E Deus continua, então, dizendo: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Em Levítico, capítulo 20, versículo 10, lá Deus nos informa também, dizendo o seguinte: ele diz, se um homem tomar uma mulher que tem marido e ter relação com ela, lá a Bíblia diz que é para ser morto, tanto o adúltero como a adúltera. Quando Deus diz aqui, então, se porém não lá restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. É importante que a gente pense um pouquinho aqui quanto a esta questão, porque nota bem, Deus não disse somente você vai morrer, mas o quê? Tudo que é teu. Tudo que é teu. E talvez a gente pense, mas matar tudo que é dele, por causa de um pecado dele. Eu já lhes falei anteriormente que importa, quando a gente estuda a Bíblia, de tomar nota na cabeça daquilo que Deus faz ou diz que fará. E que Deus, no seu pensamento, e o seu pensamento é muito mais acima do nosso, e se a gente não compreende bem algo, é bom perguntar a Ele, mas não vamos dizer que Ele não faz isso se Ele diz que faz. Agora, pensando nisto um pouco, primeiramente devemos compreender que nós não somos o juiz. Né? Ele não vai prestar conta a nós, não. Ele é o Criador e é o juiz, e nós vamos dar conta a Ele, não Ele a nós. Nós devemos lembrar também, aqui, quanto a este texto, que todo ser humano é um pecador por natureza, e sendo um pecador, ele merece mais do que só essa morte física, merece a morte eterna também, no lago de fogo, eternamente. Então, o que todos nós merecemos, por natureza, é um inferno. Então, Deus tirar a vida da pessoa é ainda menos do que ela merece por outros pecados que já cometeu. E no final de contas, venha a morte por meio de velhice, ou do que chamamos de ser morto por alguém, ou vindo por um desastre, seja qual for o meio, o fato é que Deus é quem tira a vida do ser humano, e tira quando Ele quer, e da maneira que Ele quer. Então, se a gente questiona algumas dessas coisas em termos de aprender, tudo bem. Senhor, me ensine. Se é questionar em termos de
nos colocar na posição de juiz, aí nós já estamos errados. Porque Deus não vai dar conta a nós. Ele deu a vida e, obviamente, Ele tira a vida do ser humano, todos nós tendo pecado. Continuando, então, Deus disse, devolva a mulher. O que Abimeleque faz? Versículo 8, levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Porque, de fato, a consequência não seria só para Abimeleque, seria para eles também. Ele cuida logo, não é obediência demorada, não. Ele teme ao Senhor e obedece logo. No versículo 9, então ele manda chamar Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Abraão é um homem que foi justificado pela fé em Cristo, porém errou aqui. E seriamente, triste, um servo de Deus ter que ser repreendido assim por um homem pagão. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa? E Abraão então responde, eu dizia comigo mesmo, e está aqui as 3 desculpas dele. Certamente não há temor de Deus neste lugar. Essa é a primeira coisa. Este povo não conhece a Deus, não tem temor a Deus. E eles me matarão por causa da minha mulher. Isso aí, ele calculando que ela era muito bonita, já tinha acontecido isto antes. Ele calculou que alguém iria tomar Sara. E por isso, desculpe, e está aqui a terceira razão. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás em todo lugar em que entrarmos. Dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Eu pergunto aqui então, Sara fez o que Abraão mandou que ela fizesse? Sim. Pois bem, nós já vimos no versículo 5 que Abimeleque disse, evidentemente ele tinha perguntado, e Abraão disse, ela é minha irmã, e ela também confirmou isto, então nós entendemos que ela fez o mandado dele. E aí cabe a pergunta, ela deveria fazer o que ele mandou? Não. É importante aqui que nós compreendamos que Deus, nosso Criador, é o Supremo do Universo. Ele, entre suas ordens, tem estabelecido posições de autoridade aqui neste mundo. Muitos de nós temos posição de autoridade e todos nós também temos posição de submissão. Muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo a gente tem. E resumido, a resposta é: nós
sempre devemos obedecer às autoridades superiores a nós, a menos que deem uma ordem que claramente fere uma ordem da autoridade superior, que é Deus. Então, se o marido é o cabeça da esposa, ela deve seguir as suas ordens, a não ser que ele claramente mande ela fazer algo que Deus ordena o contrário. De pais a filhos funciona do mesmo jeito, de pastor ao rebanho da mesma forma, e da mesma forma de governo ao cidadão, as autoridades como presidente e governador e assim por diante, devem ser obedecidas. Deus as estabeleceu, mas qualquer vez que qualquer um destes nos ordena a fazer algo que contradiz o que Deus mandou, nós precisamos apelar para a ordem do Supremo Criador e do Supremo Legislador. E por isso nós precisamos também compreender bem a vontade dele. Então, Sara seguiu a ordem dele aqui, quando, neste caso, deveria ter temido a Deus e obedecido a ele, confiando que ele cuidaria. Nesta área, obviamente, entra numa área difícil em termos de relacionamentos, mas necessário em termos de obedecer primeiramente a Deus. Nos versículos 14 a 16, então, Abimeleque dá os animais e servos a Abraão, restituiu a Sara e realmente faz um gesto bondoso a Abraão no versículo 15, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer, muita bondade em cima da maldade que Abraão tinha feito. E a Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Nota bem que ele chamou de irmão e não de marido. Não sei bem por que ele disse isso, em cima do que já tinha acontecido. Talvez de certa maneira sarcástico, dizendo, você disse que era seu irmão, mas na realidade é mais que isso. E então diz, e orando Abraão sarou, e orando Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Nós vemos aí então, a soberania de Deus sobre as suas criaturas. Ele, de repente, torna estéril, não podendo ter filho, todas essas mulheres lá da casa de Abimeleque. Com isto dá para entender que não foi só um dia ou dois que Sara esteve lá na casa, evidentemente passou algumas semanas, pelo menos lá. Agora, outra coisa a pensar quanto a esse texto aqui é esta. Nós vemos como Deus vê
como um grande mal para a família a questão do adultério e iria julgá-lo severamente. Mas talvez você pense, mas quem foi que provocou tudo isso? Não é? E vemos algum juízo de Deus, alguma punição de Deus sobre Abraão aqui? Humanamente falando, ele acaba sendo fisicamente mais rico. Então foi muito dinheiro, servos, animais e assim por diante. Deus está recompensando ele pela mentira que fez. A única coisa que nós vemos acontecendo para ele aqui é ele sendo repreendido por um pagão. Quanto a esta questão, é possível que Deus fez alguma coisa de punição sem registrar isto para nós aqui. Uma coisa é certa, Deus odeia a mentira e em outras ocasiões ele matou pessoas por causa da mentira. Ananias e Safira seria um exemplo de tal coisa. Então, só por causa desta história aqui, nós devemos ter cuidado quanto às nossas conclusões em relação ao que Abraão fez aqui. O fato é que ao nosso redor, muitas vezes pessoas mentem e Deus não mata todo mundo que mente, senão a população é bastante. O certo é que não teria nenhum, né? Mas o que eu quis dizer aqui é, não vamos concluir que a mentira não importa para Deus. Só em cima deste texto, nós temos que levar em consideração o que Deus diz em outras passagens. Então, no capítulo 20, nós vimos aqui o registro quanto ao que Deus pensa em relação ao adultério, a gravidade que isto é diante de Deus quanto ao desmantelo que traz a família. A estrutura básica da família, da sociedade é a família, e isto sendo desmantelado por meio do adultério diante de Deus é grave coisa. Mas nós tínhamos mencionado que Deus havia prometido que dentro de um ano Sara iria ter um filho. E é isto que nós vemos sendo cumprido, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. O Deus do impossível cumpre as suas promessas. No capítulo 21, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e Deus cumpriu o que ele havia prometido. Deus é fiel. Amém. Pode aparecer totalmente impossível, e humanamente era. Já havia passado há muito tempo o tempo dela ter filho, e agora, no tempo certo, Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Aquilo que aconteceu não impediu de Deus realizar o que prometeu no tempo certo, no tempo determinado por ele.
ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Deus havia dito que deveria dar-lhe este nome. E também Abraão obedeceu, no versículo 4, circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado, sendo assim obediente e submisso à vontade do Senhor. É importante que nós compreendamos que a vida é um milagre de Deus. Os nossos antepassados, Deus os deu vida. Ele deu vida a nós. Ele deu vida aos seus filhos. E porque Ele é quem dá a vida, nós pertencemos a Ele. Nós não somos de nós mesmos para viver simplesmente como a gente bem pensa. Continuando então, versículo 5 diz: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ele chegou na terra com 75. Então, naquela época, Deus já tinha prometido que dele faria uma grande nação. E Deus faz as coisas no tempo dele, não no nosso. Eles tinham muito desejo de ver esse filho. Certamente, às vezes, pensavam só em termos humanos. Foi concebido um filho fora do casamento, Agar tendo Ismael. Mas, por outro lado, apesar das falhas, a Bíblia chama Abraão de um homem que creu em Deus. Ele é o pai da fé. Deus o salvou, o justificou pela fé, não por merecimento de obras dele. Mas Deus ainda tinha o que fazer em sua vida quanto às falhas. Mas ele foi um homem que confiou no Senhor. E Isaque, então, foi o nome deste filho. Sara, então, diz no versículo 6, Deus me deu um motivo de riso. Ela tinha dado uma risada antes, dentro de si, quando Deus disse: daqui a um ano, Sara vai ter um filho. E Deus perguntou por que ela riu sobre isso. E ela negou, dizendo: eu não ri. Devia já ter compreendido que era Deus e que Deus sabe do coração, Deus sabe do que passa dentro de nós, e passando dentro de nós, para Deus é ter feito coisa. Mas agora ela está rindo não em termos de duvidar do que Deus disse, mas riso de alegria. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara, uma mulher com 90 anos de idade, que nunca teve um filho, amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Ficaria óbvio para todo mundo, não somente eles, mas para os demais, isso aqui é obra de Deus. E Deus é glorificado, então, em fazer as coisas que para nós são impossíveis. Deus é glorificado
quando confiamos nele para realizar aquilo que ele promete. Isaac cresceu e foi desmamado, e isto costumava ser depois de 2 ou 3 anos. O que se entende é que muita criança morria pequeno, e se escapasse até essa idade de ser desmamado, então já estava mais ou menos certo que esse aqui vai provavelmente viver alguns anos. E em celebração disto, Abraão então faz um grande banquete. Mas neste banquete ocorre algo desagradável. E nós temos lição a aprender aqui com isto. Vendo Sara lá no banquete, aqui nós vimos a nova família, né? Provavelmente na parte aqui do banquete, então Isaac é um meninozinho de 2, 3 anos ali brincando, né? Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. A questão então começa com Ismael. O texto aqui diz caçoava. Noutra tradução, no caso Almeida do século 21, lá diz zombava. E vamos pensar aqui um momento. Se Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos de idade, e agora Isaac nasceu quando Abraão tinha 100, já tinha passado 14 anos, mais 2 ou 3 até desmamar Isaac. Então, é dizer que ele deve ter uns 16 ou 17 anos de idade nessa época. Não é mais um menino pequeno, não, é um rapaz. E certamente durante esse tempo, Abraão mostrou amor a Ismael. Nós vimos até já ele clamando a Deus: Deus abençoe Ismael. E Deus disse: eu vou fazer dele uma nação também, mas a aliança eu estou estabelecendo com Isaac. Então, Abraão amava este filho, mesmo que foi um filho ilegítimo. Mas certamente Ismael já estava sentindo que Isaac tinha maior preferência do que ele, e eu acredito que com inveja ele acha meio de zombar de Isaac em alguma coisa. É importante a gente lembrar que Agar, quando soube que concebeu Ismael, ela ficou orgulhosa e não foi submissa. Ela certamente passou a fazer pouco da sua patroa, mais um relacionamento que eu não mencionei antes, mas onde deve haver submissão e respeito dentro do trabalho do trabalhador para com o patrão. Deus ordena que os seus filhos vivam isso aí. Agar não tinha vivido isto, e
Ismael também não, certamente de orgulhoso, ele não respeitou isto, e Sara percebe que isso aqui vai dar problema. E ela fala com seu marido, dizendo que esta escrava e seu filho devem ser colocados para fora. E qual é a reação de Abraão a isto? Versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Ele ama Ismael. Aqui fica claro que ele ama o seu filho. E talvez a questão de botá-los para fora de casa, talvez isso até feria os costumes da sociedade ao seu redor. De qualquer maneira, ele se sentiu de certa maneira responsável, porque era filho gerado por ele. Então, o que fazer? A esposa diz, expulsa, e ele pensa, mas é meu filho, eu tenho responsabilidade aqui, o que eu faço? Bem, Deus não deixou a coisa na dúvida. Versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Desta forma, então, Deus orienta ele quanto ao que deve fazer. É entender que esta decisão, então, não foi tomada maliciosamente. Se no capítulo 16 ele não devia ter seguido a orientação da esposa, mas aqui Deus diz, siga. Faça o que ela orientou que fosse feito. E, especialmente para nós que somos maridos e esposas, maridos, e certamente às vezes acontece com vocês que são esposas e mães, às vezes a gente tem que tomar decisões que são difíceis, que vai ser impossível tomar aquela decisão sem ferir alguém. Certamente Agar e Ismael ouvir, vocês vão ter que ir embora, eles vão ficar alegres com isso? Não vão, e com certeza então traz muita perturbação para as suas vidas. Mas, homens, a verdade é que às vezes a gente tem que tomar decisões que vão desagradar quem ouve. Eu posso lembrar de alguns que eu tomei na minha vida, que não agradou a pessoa, tanto em família como fora da família. E eu tenho dito várias vezes, nesse tipo de situação, eu tenho dito, olha, eu tenho que tomar uma decisão aqui diante de Deus. Eu não estou tomando essa decisão maliciosamente, não é porque eu não te amo que eu tomo essa decisão. E você vai achar difícil hoje acatar essa decisão. Porém,
é minha esperança que daqui uns meses, talvez daqui até uns anos, que você possa olhar para trás e dizer: papai, ou seja lá qual foi a responsabilidade que eu tinha, que tomou a decisão certa. Mas, ainda mais do que esperar que um dia você vai aprovar a decisão que eu tomei, a verdade é que eu tenho que viver para agradar o Senhor. E às vezes, para agradar a Ele, eu tenho que tomar decisões que ferem necessariamente, não porque a gente quer, mas por causa da natureza da coisa, toma aquela decisão. E Abraão, então, recebeu essa orientação do Senhor. O que ele faz? Aliás, Deus ainda disse que faria de Ismael uma grande nação por ser teu descendente. Deus diz especificamente que é por causa dele ser um filho de Ismael, ser um filho de Abraão. E aí, versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Mesmo que foi difícil para ele e para os outros, para Agar e Ismael, ele obedece a Deus logo. Ele agiu como Deus mandou. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Se você tenta se colocar no lugar de Agar e Ismael, certamente uma situação difícil, de repente ouvir: vocês têm que ir embora agora, não tem uma semana, não tem um mês para se preparar. Ela anda, como aí diz, errante, sem nem saber para onde é que vai. E certamente nós precisamos entender que isso foi planejado por quem? Por Deus. Ele colocou ela e Ismael nessa situação. E, honestamente, eu creio que para humilhá-los, tinham sido soberbos. Ismael tinha zombado do pequeno. Agar tinha sido orgulhosa quando concedeu ele. De qualquer maneira, Deus os coloca nessa situação, tanto que ela está chorando no versículo 16, pensando que o menino vai morrer. Mas, mesmo que foi Deus que os colocou nessa posição, não é que ele tinha abandonado, não. Ele vem no versículo 17 e pergunta: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. E nem diz que Deus ouviu a oração dela, diz que ouviu foi do menino, onde ela pensava que ele iria morrer. Ergue-te, levanta o rapaz, segurou-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E ela deve ter se alegrado com isso. Faz pouco tempo que ela tem visto Deus cumprir a sua promessa com o nascimento de Isaac. Deus tinha prometido isto. Deus cumpre as suas promessas. E então ela sabe que Deus cumpre as suas promessas, e se ele promete agora: farei do seu filho um grande povo, ela tinha toda a razão de acreditar
que Deus faria isto. Deus então abre os olhos dela no versículo 19, ela vê um poço de água lá perto, se é que Deus tinha impedido que ela visse isso antes, ou se é que Deus criou o poço, eu não sei qual dos dois, mas de qualquer maneira, Deus faz provisão, não isenta da dificuldade. Isto, Ele bota no meio da dificuldade, mas para se mostrar fiel no meio da dificuldade, fazendo provisão. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Se lembra, já tinha 16, 17 anos. É um que necessita mais do pai? Não, ele já está bastante. Não estou dizendo que a gente, na provisão de Deus, tendo um rapaz dessa idade, não tem mais coisa que a gente possa fazer por ele, não. Não é isso. Mas também não é que a vida ia depender dele estar mais debaixo da tutela de Abraão. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Resumindo a história, para então deixar essa história dele aqui e voltar para Abraão, que então tem mais um evento rapidinho aqui em concluir. Por esse tempo, Abimeleque, que era justamente aquele homem lá no capítulo 20, que nós acabamos de ver, e ficou o comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Sabe, eu queria que as pessoas aqui ao redor pudessem dizer isso da minha pessoa e da minha família também. Eu creio que você queria fazer essa oração, que Deus assim se demonstrasse na sua vida e da sua família. Que as pessoas olhando pudessem dizer: Deus está com você. E muitas vezes de fato sabem, mesmo que não querem, mas aqui eu digo não querem o nosso Deus. Tá? Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás nem a meu filho, nem a meu neto. E sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Agora, o que ele pede? Não minta para mim, meu filho, nem meu neto. Isso deve levar Abraão a lembrar o que ele tinha feito. Ele tinha feito justamente o que estava sendo pedido que ele não fizesse. Triste, né? Mas está sendo confrontado mais uma vez por esse rei pagão, pela sua mentira. Deus não pode mentir. Deve ser característica de nós, seus filhos, não mentir também. E ele menciona a bondade. Nós vimos isso no capítulo 20, versículo 15. A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Abimeleque tinha sido bondoso para com ele. Abraão, ele jurou isto, mas aproveitou a oportunidade para falar que os servos de Abimeleque tinham tomado uma cacimba, um poço dele, e ele chama a atenção de Abimeleque sobre isso. Uma terra muito árida, a água era muito importante. Então, até a briga em cima de um poço demonstra o valor e a importância disto. Abimeleque diz: eu nem sabia disto até que você me avisou hoje. E então ali formam
uma aliança respeitando um certo poço, como sendo de Abraão, fazem assim um tratado. E, versículo 33, plantou Abraão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, Deus, o quê? Pois bem, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus eterno também. Foi, é e será aquele que então cumpre a sua aliança com Abraão. E foi Abraão por muito tempo um morador, nota, a terra que Deus prometeu a ele e era dele? Não. A terra dos filisteus, que Deus prometeu esta terra que daria a esta descendência, mas ele viveu nela por muito tempo como um peregrino, tá? Aguardando que Deus cumprisse a sua promessa. E Deus nos chama peregrinos aqui nesta terra também. Nós precisamos compreender que grande parte do que Ele prometeu para nós não será concretizado nessa vida. Aguarda para o céu, quando estaremos para sempre com o Senhor. Hoje então nós vimos o que Deus pensa sobre o adultério, que isto destrói a família, e Deus estava pronto a matar um homem e até mais do que só ele, por causa de adultério. Vimos também que Deus é fiel, sempre cumpre as suas promessas. Ele prometendo uma coisa que humanamente falando é impossível, ele cumpre. Ele merece então, por causa disto, a sua confiança, mesmo quando enfrentando dificuldades na vida. Em conclusão, você confia nele quanto ao seu destino eterno? Ele tem, de fato, salvado você? E se tem, também quanto às suas necessidades do dia a dia? Ele não prometeu que sempre vai ser fácil, não. Mas você tem aprendido que pode confiar nele quando tem que tomar uma decisão difícil, ou como Agar e Ismael enfrentaram os dias difíceis. Ele é fiel. Senhor, obrigado por tua preciosa palavra que acabamos de estudar aqui nesta tarde. Usa isto para que nós a recebamos como sendo palavra do Senhor e não meramente palavra de homem, para nos levar à submissão à tua pessoa, para vivermos para o teu inteiro agrado. Nós rogamos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.